3, 2, 1, 0. No dia 20 de julho de 1969, há exatos 53 anos, a missão Apollo 11, coordenada pela NASA, levava o homem à Lua. Nesta primeira edição do Investigação for News, vamos mostrar os dados, evidências da possível chegada do homem à Lua e as controvérsias que refutam esta tese. Então curta, comente, compartilha, porque está começando a primeira edição do Investigação for News. Olá, meus amigos, eu sou Rubens Camargo. Está começando a nossa primeira edição do Investigação for News, com os meus amigos que vão comentar esse assunto tão legal, Eduardo Leitão e a nossa querida Catita. E o assunto hoje é se de fato o homem chegou à Lua. Vamos discutir aqui alguns temas importantes, algumas análises, enfim, curta, compartilhe, comente. E vamos começar aqui com meu amigo Edu. Edu, por que motivo a NASA quis fazer essa expedição, cara? Por que tinha que provar algo para alguém? Enfim, qual a sua análise desse ponto do objetivo da NASA querer chegar à Lua? Boa tarde, Rubão, Catita, pessoal que nos assiste. Pronto, primeiro uma honra estar aqui falando desse assunto no dia do aniversário da expedição que levou o homem à Lua, ou não. Então vou responder a tua pergunta já de cara, Rubão, por um simples motivo: a Guerra Fria. A Guerra Fria fazia com que a União Soviética ganhasse essa corrida espacial de disparada, de goleada mesmo. Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite a orbitar a Terra, o Sputnik 1. Tiveram outros, mas esse foi o grande marco da corrida espacial, que deixou os norte-americanos, é claro, revoltados, né? Estamos perdendo para os comunistas. Existe até um vídeo que eu recomendo que assistam, o secretário de Estado norte-americano da época, dizendo: um satélite comunista foi lançado. Tamanha era a ojeriza que tinham pela União Soviética, pelo comunismo, por perder algo para os comunistas. E em termos de tecnologia e ciência, então, eles não aceitavam ficar atrás. E em 1961, Gagarin, um soviético, foi o primeiro homem a ser lançado em órbita. E a famosa frase, a Terra é azul. Mas eu quero deixar uma menção honrosa que pouco se fala a respeito, que foi também em 1957 que a cadelinha Laika foi lançada em órbita. E, infelizmente, Laika durou uma volta ao redor da Terra, aproximadamente 1 hora, e sufocou, enfim, pelas condições da cápsula. Esqueceram de colocar um sistema de refrigeração adequado e Laika perdeu sua vida no espaço. Mas aquilo ali, eu digo, foi uma cadelinha que deu um grande passo inicial para a tecnologia humana. Né? Graças a Laika, pôde-se ter a noção de que um ser vivo poderia ser lançado em órbita. E aí, mais uma vez, voltando aqui para 1961, né, de volta para o futuro, já que eu estava em 57 há 30 segundos atrás, Gagarin deixou os norte-americanos muito revoltados e que decidiram, portanto, lançar o programa espacial. E isso o presidente da época, Kennedy, deu um discurso muito grandioso, dizendo que ele de fato afirmou que até o final da década de 60, o homem pisaria na Lua. Uma viagem tripulada à Lua levaria ao menos um astronauta e o traria em segurança para a Terra. Então, bom, é isso, foi a Guerra Fria que causou tudo isso. Em 1961, antes do programa Apollo, que levou o homem à Lua, mais uma vez, ou não, falaremos sobre isso. Em 1961 foi lançado o Projeto Mercury, que levou a primeira tripulação norte-americana ao espaço, digamos assim, em órbita da Terra. Não ao espaço propriamente dito, mas, assim como Gagarin, foram à órbita da Terra, fora da nossa atmosfera, por assim dizer. E na sequência também foi lançado o Projeto Gemini, que levou diversas missões ao espaço, estudando a órbita da Terra. Outros satélites foram lançados. O satélite Explorer 1, primeiro satélite norte-americano, foi lançado também, detectando ondas radioativas, a possível instalação de bases permanentes em órbita e o lançamento de outros satélites. Ou seja, a corrida tecnológica foi um grande sucesso. Nós não sabemos se de fato, e muitos vão me chamar de louco aqui, mas eu quero muito acreditar que aconteceu, mas não posso afirmar com 100% de certeza aqui que o homem foi à Lua. Mas a corrida tecnológica, de fato, foi um grande avanço para a humanidade.
Legal, Edu. E Catita, quanto a mente pensante desse projeto Apollo 11, quem foi o idealizador desse projeto, assim também como quem foram os tripulantes, aqueles que, teoricamente, pisaram na Lua, Catita? Boa tarde, amigo Edu, Rubens, os nossos seguidores aqui do canal. Uma honra, né, estar fazendo esse especial para falar da primeira vez do homem na Lua. E Rubens foram 3, né, tripulantes, Collins, Aldrin e Armstrong, enviados, né, ao satélite natural da Terra, conhecido aqui por nós como Lua. Armstrong se tornou a primeira pessoa a pisar na superfície lunar, seguido por Aldrin, enquanto Collins controlava a aeronave em órbita ao redor da Lua. Armstrong e Aldrin foram os responsáveis pelas coletas de materiais. Ao todo, eles ficaram cerca de 21 horas e meia na Lua. Na minha opinião, Rubens, a mente pensante entre os 3 que ali pisaram, né, pela primeira vez a Lua, foi realmente Armstrong. Porque também é dele, né, a famosa frase, abre aspas, um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, fecha aspas. Aqui, né, fazendo as minhas considerações, que realmente foi um grande passo para a tecnologia no mundo, que permite, né, parafraseando o colega Edu, que hoje nós, tão distantes um do outro, possamos estar aqui, falando para milhares de pessoas no mundo todo. Perfeito, Catita. Edu, dando sequência aqui, quanto a parte um pouco mais curiosa, especificações técnicas desse foguete aí, quanto tempo de fato o homem levou para concluir essa missão, né, de aterrissar, de chegar na Lua? Essa pergunta é fascinante, Rubão, porque o Saturno V foi o foguete mais avançado do seu tempo e até nos dias de hoje surpreende pela tecnologia empregada no Saturno V. Hoje, por exemplo, não tiveram mais missões para a Lua, então se usa o ônibus espacial, que tem os tanques de combustível ao lado, chamados de boosters, né, que lançam o ônibus espacial em órbita e depois ele volta com a força da gravidade. Mas o Saturno V era especial, porque era um foguete multi-estágios, multimodular. Então, para cada fase da missão, o Saturno V ia liberando um módulo. Então, ele utilizava o módulo de combustível para lançar-se em órbita, depois desprendia-se desse módulo de combustível, ficando menor e mais leve, por conseguinte. Quando ele entrava já no momento de seguir em direção à Lua, por assim dizer, desacoplava o outro módulo e apenas uma parte pequena e necessária, contendo inclusive o módulo lunar, seguia na direção do nosso satélite. Então ele foi um foguete completamente revolucionário, uma ciência jamais vista anteriormente. Um tamanho pequeno para o conteúdo que carregava e altamente eficiente. E a missão como um todo levou aproximadamente 3 dias, saindo da Terra no dia 16 de julho de 1969 e aterrissando em solo lunar no dia 20 de julho de 1969. Pode ser que digam, então 4 dias. Não, porque não completou 4 dias desse ciclo. 3 dias e meio, digamos assim, para completar esse percurso de chegada na Lua. Agora, o programa Apollo, como um todo, a missão Apollo, teve seu início em 1961 e foi encerrada em 1972. Só para dar esse pequeno pedaço de informação para ver o tempo que se leva da Terra à Lua, mas o tempo da missão como um todo também, tendo suas pesquisas, missões de exploração e missões tripuladas propriamente ditas. Edu, só para ver se eu entendi então. Seria uma espécie de um Lego, em 3 partes que se dividiam, é isso?
Ótima colocação, Rubão, mas a gente vai colocar aqui também uma animação do Saturno V para que as pessoas tenham uma noção exatamente do que se trata. Eram mais de 3 pedaços, você tinha a parte de combustível, você tinha as outras partes que levavam combustível para os outros módulos, você tinha os módulos propriamente ditos, e o mais importante e fascinante de tudo era o módulo lunar, que a gente pode até falar um pouco mais a respeito disso, que usava uma tecnologia até então desconhecida chamada de rendezvous, né, que é encontro em órbita, onde um módulo se separava do outro e depois se reencontrava, se reacoplava para que os mesmos seguissem o seu destino. Ah, ok, porque muita gente quando fala o homem chegou na Lua, pensa que o foguete saiu direto daqui e foi direto para a Lua, sem, né, de uma forma, vamos dizer assim, sem escala, sem... Não, e nem poderia, até Não tem porque como, né? existe algo que nós vamos falar um pouco mais a respeito, que é o cinturão de Van Allen, que é um cinturão magnético radioativo ao redor da Terra, que tem a sua função, caso contrário nós não estaríamos vivos aqui, mas esse cinturão ele tem uma dimensão na altura do Equador e uma dimensão muito menor nos polos da Terra. Então um foguete, por exemplo, como o Saturno, não poderia sair de um ponto e simplesmente cruzar em linha reta. Ele tem que orbitar a Terra, se livrar do peso desnecessário, do equipamento desnecessário que foi utilizado para lançar em órbita, e dali sim tomar a sua rota rumo à Lua, já com uma outra parte, porque o restante foi desacoplado por não ser mais necessário. Pô, legal. Bom, vamos discutir mais sobre essas questões técnicas mais para frente. Mas, Catita, foi um evento histórico. Foi algo que, sei lá, parou o mundo. Como foi a repercussão da mídia, da imprensa? Como que foi tratado pelo povo, né? Porque era um avanço que ninguém imaginou que era possível na época. Sem dúvidas, Rubens. A alunissagem, que nada mais é do que a chegada do homem à Lua, elevou o nível da ciência feita no mundo até então. Inspirou carreiras e mostrou que o espaço era uma fronteira que poderia ser vencida, graças ao projeto Apollo. O desenvolvimento científico e espacial ganhou novos contornos. Sem ele, não haveriam os ônibus espaciais, as missões a Marte e as profundezas do espaço e o telescópio Hubble. A mídia, até hoje, Rubens, reflete o assunto. E há quem diga que os Estados Unidos e a China querem levar novos tripulantes em 2024 para a Lua. Quem será que ganhará essa corrida? Eu estou apostando nessa vez na China. Mas o que de fato representou a chegada do homem à Lua, o que um pouco mais de meio século depois, ainda ecoa naquela frase icônica de Armstrong? Qual futuro ele inspirou? Mas, Rubens, há quem diga que tudo isso foi fake news, que o homem nunca esteve na Lua e que tudo isso foi gravado nos estúdios de Hollywood. A luz, a sombra das fotos, a bandeira, né, quando dizem que não há atmosfera na Lua, a foto da pegada, né, do astronauta, porque dizem que os sapatos eram lisos e ali ficou uma marca de sapato tratorado. Então, tudo isso movimentou muito a mídia e movimenta até hoje. Até a questão dos conspiracionistas, que acham que o homem realmente nunca esteve na Lua. Pois é, e é justamente nesse tema que a Catita já está inserindo que a gente vai entrar. Edu, década de 60, início da de 70 ali, né, um período bem atrás, a tecnologia disponível no momento era suficiente para tal feito, meu amigo? Essa é a pergunta. Não a priori. A priori não, de fato, não era. Porém, não se tinha tanto conhecimento, por exemplo, de radiação, de efeitos no corpo, no equipamento, e os russos já haviam lançado de forma indiscriminada a Laika, o Gagarin, satélites, então eles não tinham muito tempo a perder, era colocar as mãos na massa e começar o trabalho. E pesquisando, desenvolveram, como falei anteriormente, o sistema Rendezvous, que a Rússia, por exemplo, não tinha conhecimento.
Um caso muito curioso aqui, Rubão, é que somente muito recentemente veio à tona que os soviéticos também tinham um programa de conquista lunar. Mas eles não falavam, que eles diziam, a gente nem queria mesmo. Não é verdade. Foi revelado nos arquivos secretos da União Soviética que eles também tinham um programa de viagem à Lua, mas não conseguiam sequer lançar um foguete. E eu volto aqui a dizer, por isso que o Saturno V é um foguete tão revolucionário, porque ele não só conseguia ser lançado em órbita, como ele conseguia se desacoplar e cumprir a missão do início ao fim, inicialmente pesando mais de 3.000 toneladas, quando lançado em órbita. Mas quando retornou, foi apenas aquele pequeno módulo que caiu no Oceano Pacífico. Tamanha era a tecnologia do Saturno. Pode parecer impressionante para as pessoas que estão assistindo isso hoje. Ah, mas que desperdício, né? Todo esse material, toda essa tecnologia deixada como lixo espacial. Mas foi a forma mais segura e mais precisa de se atingir o objetivo de conquistar a Lua. E também vale lembrar que na altura da Apollo 11, em 1969, você já tinha tido outras 10 missões Apollo tripuladas e não tripuladas. As missões tripuladas ficaram em órbita da Lua, então já havia esse estudo, já sabia a taxa de sobrevivência, o que poderia ser feito, o rendezvous já havia sido testado tanto ao redor da Terra quanto ao redor da Lua. Então tudo isso já havia sido feito até chegarmos a 1969. E vale lembrar aqui também dos programas iniciais, o Mercury e o Gemini, que criaram todo esse conceito tecnológico de exploração espacial. E em 1969 também já tínhamos inúmeros satélites norte-americanos orbitando a Terra, passando sinais, estudando as ondas de radiação e estabelecendo uma comunicação precisa entre os astronautas que já se encontravam fora da órbita terrestre com a Terra quase em tempo real, com um pequeno atraso de 1 minuto e 25 segundos. Então sim, Rubão, havia tecnologia suficiente, riscos inúmeros, principalmente devido à radiação e ao isolamento para proteger os astronautas e, é claro, o equipamento. Mas isso aí foi superado com muito estudo que foi feito por toda uma década e também, é claro, seguindo o exemplo da tecnologia soviética. E a NASA utilizou-se também de cientistas importados, digamos assim, da antiga Alemanha nazista. Que eram pessoas que estavam sendo perseguidas na Europa, perseguidas na União Soviética, não tinham para onde ir e tinham pleno domínio da ciência e tecnologia daquele período, que era bem avançado, temos que admitir. Então a NASA, ao invés de eliminar estas pessoas, não, colocou-os para trabalhar para uma causa nobre. Perfeito, Edu. E assim, existia então a tecnologia suficiente para tal missão. Ok, mesmo a gente sabendo que era uma época bem precária, vamos dizer assim, de avanços, década de 70. A pergunta é, Catita, 3 homens, teoricamente, chegaram à Lua. Por que não retornar? Se naquela época existia tecnologia, hoje não é possível? Então, Rubens, desde a primeira vez, né, com o Apollo 11, seguido, então, dos Apolos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que iniciou em 69 e terminou em 72, como já disse o Edu. Contudo, um dos motivos pelo qual o homem não voltou mais à Lua nas décadas posteriores se dá pela quantidade de vezes que foram para o espaço em um determinado curto período de tempo. Desde a primeira missão a pousar na Lua, com o Apollo 11, até a última, que seria o Apollo 17. Se passaram 3 anos, ou seja, em menos de 3 anos, 12 pessoas pisaram em solo lunar. Algo cansativo aos telespectadores, pois a TV parava todas as suas programações para passar e transmitir apenas as questões voltadas às operações Apollo. Como o desinteresse da opinião pública, as verbas foram sendo cortadas pelo Congresso americano. Haja vista que não era nada barato ao governo manter o projeto Apollo. Nestes 3 anos da missão Apollo, apenas a missão Apollo 13, em 1970, não pousou na Lua por problema no módulo de comando, fazendo com que os astronautas voltassem à Terra
quando já se preparavam para pousar no solo da Lua. Mesmo com a tecnologia muito avançada para aquela época, ainda assim eram precárias. Outro motivo do homem não voltar à Lua está relacionado à falta do que fazer na Lua, pois todas as experiências já haviam sido feitas. A ida do homem à Lua não foi apenas por diversão. Haviam estudos científicos a se fazer por lá. Um deles, Rubens, foi comprovar a teoria de Galileu, martelo e a pena. Teoria esta que consiste em dois corpos de massas diferentes, soltos ao mesmo tempo, de uma determinada altura, sem a interferência da atmosfera, o ar, tocariam o solo ao mesmo tempo. Nós sabemos que a gravidade na Lua, aproximadamente 1/6 da gravidade terrestre. Entretanto, a gravidade lunar não é grande o suficiente para impedir a realização do experimento. Então, por estas razões, é que o homem não voltou mais à Lua. Mas 2024 está ali e eu estou confiando que os chineses vão levar uma tripulação à Lua novamente. Eu confio mais no projeto Artemis, né, que promete levar também nessa altura, entre 2024 e 2026, que pode ser até que tenha um tripulante brasileiro. Vamos torcer. Legal. Bom, então fazendo um breve resumo, em 69, após falhas de missões, a Apollo 11 chega à Lua. Tem êxito. Teoricamente, eles conseguem chegar até a Lua. E a tecnologia, pelo que nós entendemos aqui, de fato, ela era suficiente para tal feito. Catito também diz que a mídia, de certa forma, enjoou do tema, porque era um custo, era algo oneroso. Edu, agora eu pergunto para você. Temos aí algumas teses de que a NASA destruiu algumas fitas, ou teve algumas fitas extraviadas por ex-funcionários, enfim, e algumas dessas fitas até trazem informações relevantes a respeito da saúde dos tripulantes, porque eles passaram por uma área que tinha uma radiação tremenda, complicada, que deveria, pelo menos, lesionar um ser humano. Aí eu pergunto, esses danos físicos seriam notáveis se pessoas passassem 2 vezes por uma área tão perigosa? Em teoria, sim, Rubão, mas depende em que parte do cinturão de Van Allen que a nave irá passar e por quanto tempo. O tempo é de vital importância nesse aspecto. Esse cinturão de Van Allen, que é uma área radioativa, como que funciona? Onde ela fica? E para os astronautas passarem por ali seria muito lesivo. Então eu pergunto, o que é de fato esse cinturão de Van Allen? Qual é o perigo que ele oferece para o ser humano? O cinturão de Van Allen é uma área extremamente radioativa, com partículas ultracarregadas de ventos solares e o próprio campo magnético da Terra, ou seja, uma radiação muito intensa, muito concentrada, essencial para a vida na Terra, porque ela filtra os ventos solares, então essa radiação, quando chega à Terra, já não é forte o suficiente para que nós não consigamos sobreviver. A vida, de modo geral. Então é muito pouco provável que um ser vivo passando pela área mais densa dos cinturões de Van Allen, porque não se trata apenas de um, se tratam de 2 cinturões principais. O primeiro que está a aproximadamente 3.200 quilômetros de altitude e o segundo a mais de 15.000 quilômetros, podendo chegar a 19.000 quilômetros. Mas dependendo do ciclo solar, pode surgir um terceiro cinturão de Van Allen com as mesmas características. Então tudo depende de onde a nave vai partir, e justamente por isso que o rendezvous é tão importante. Porque com o rendezvous, a nave está em órbita. Então, eles vão decidir exatamente aonde liberar o módulo para que os astronautas e o equipamento peguem a menor onda de radiação possível dentro dos cinturões. E o tempo é vital nessa equação toda. Os astronautas em questão ficaram aproximadamente 1 hora dentro do cinturão. E vale lembrar que eles estavam com equipamento de proteção, ainda que não o mais avançado que pudesse ter naquele momento para aquele propósito, mas avançado bastante para protegê-los, e a 25.000 quilômetros por hora.
Então foi muito rápido. E eles tinham medidores de radiação que, caso eles chegassem à medida RAD, que é a medida de radiação, eles poderiam chegar até 300 RAD, sem dano permanente, mas podendo sim causar danos. E quando eles mediram, olharam a medição disso, chegaram apenas a 4 RAD. E por quê? Justamente por conta da proteção da nave. E mais das vestimentas e toda a proteção, enfim, que colocaram para que eles não fossem duramente atingidos por essa radiação. Mas sim, é uma área muito perigosa e até hoje estuda-se com sondas, com satélites. Alguns satélites que orbitam a Terra são desligados ao passar em determinado ponto desta área, justamente para que não tenha o equipamento danificado, porque são prótons e elétrons altamente carregados e ainda o campo magnético da Terra, vindo do núcleo da Terra, constantemente em rotação, e cria este campo magnético. Ou seja, algo que nos dá a vida também pode tirá-la muito rapidamente se desejarmos sair do planeta de forma abrupta. E mais uma vez aqui eu venho a louvar a grande tecnologia do rendezvous, que permite o desacoplamento desta parte da nave e assim o lançamento na área precisa para que atravesse o cinturão com uma certa segurança. E a questão das fitas, Edu? Consta, inclusive, Rubão, que essas fitas, os originais das chamadas fitas perdidas, também se esvaíram, que a NASA perdeu todo esse acervo dessa viagem tripulada à Lua, incluindo o registro de saúde dos mesmos, o que é muito curioso, né? Porque, geralmente, quando você passa por uma radiação muito forte, os danos são inevitáveis. Você, mesmo que não tenha um dano imediato, você pode vir a sofrer de um câncer, você pode desenvolver falência de algum órgão. E os 3 astronautas aqui chegaram a idades bem avançadas. Então, isso desbanca o mito de que o cinturão de Van Allen os mataria imediatamente, caso eles de fato tenham passado. Existem teorias que contrariam tudo que nós dissemos até o momento. Mas assumindo que a missão foi feita da forma como descrita, eles não sofreram danos imediatos e nem danos a longo prazo. A radiação a qual eles foram expostos foi muito baixa e por muito pouco tempo. Edu, nós temos um caso aqui de um astronauta brasileiro que estava na órbita baixa da Terra, né? Não chegou tão perto dessa área radioativa e já sofreu danos muito sérios na sua audição quanto a essa área aí. E eu pergunto, cara, como que hoje, com essa tecnologia, o Marcos, que é esse astronauta que a gente está falando, sofreu esse dano? Não chegou nem tão perto. Esses astronautas que atravessaram por 2 vezes esse campo aí, tiveram uma vida longa e sem danos, cara. Não é estranho isso? Muito estranho, mas primeiro de tudo nós não temos conhecimento da ficha médica dos 3 astronautas aqui, ou dos outros tripulantes, né, das missões Apollo. Não temos a ficha médica de ninguém. Mas temos casos de inúmeros astronautas que ficaram em órbita da Terra e tiveram danos ósseos, perderam audição, como foi o caso do Marcos Pontes, que é praticamente surdo, mas isso também pode ser explicado devido ao tipo de lançamento, equipamento. Ele, por exemplo, saiu com uma missão russa do Cazaquistão. Não sei que tipo de lançamento foi feito, mas, por exemplo, quando nós tomamos um avião, já perdemos a audição. E dependendo da altitude, pode estourar os tímpanos. Quando nós subimos uma serra de carro, nós já temos essa experiência. Então, não sabemos o tipo de equipamento, o tipo de lançamento que o Marcos Pontes, por exemplo, se submeteu. Mas é conhecido, sim, como fato que astronautas que passam muito tempo no espaço, em órbita da Terra, diga-se, né, não no espaço propriamente dito, sofrem lesões musculares, lesões ósseas, visuais, auditivas. Isso acontece, mas dependendo da extensão de tempo. No caso dos 3 astronautas e todos os outros tripulantes das Apolos, nós não sabemos, primeiro, a ficha médica. Segundo, o tempo foi muito curto, de modo geral. Algo em torno de 3, 4 dias no máximo para completar uma missão. Ida e volta. O que não quer dizer muita coisa devido à distância da Terra para a Lua, né? Que também é muito elevada. Isso deveria ter algum efeito. O cinturão de Van Allen, tudo isso. Mas, uma vez mais, Rubão, eu deixo claro aqui. Nós não sabemos a ficha médica destes indivíduos, as complicações, se houveram alguma, ao decorrer dos anos. Nós sabemos que eles são longevos, isso é fato. Agora, nós não sabemos o que se passou entre 1969, após a missão, e todos os anos que se sucederam. Nós não temos conhecimento de absolutamente nada. E há também os que digam que, é claro, eles nunca estiveram na Lua, como, por exemplo, esse vídeo que o Rubão vai colocar agora, do Buzz Aldrin, falando exatamente isso a uma garotinha de 8 anos. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not
an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Exato, nós não voltamos à Lua, pois não fomos lá. E o próprio Buzz Aldrin, eu não sei se devido à avançada idade que o deixou senil, ou se ele de fato estava falando a verdade, disse para a garotinha que nós nunca voltamos à Lua desde então, porque nós nunca fomos. Pois é, tá aí. Essa investigação 4News, procuramos trazer aqui fatos, conteúdo histórico e também opinião. Vamos lá. Catita, olha lá, hein? Para você, na sua opinião, o homem chegou na Lua? Olha, é para falar a verdade? Se for para falar a verdade, direi para você, Rubens, que eu não acredito. Mas vivemos em épocas, né, que temos que acreditar na ciência, né? Estamos ouvindo muito isso, né? Eu acredito na ciência. Então, assim, se foram ou não foram, fato é que para a ciência se contribuiu de alguma forma essa ida à Lua. Mas, como estávamos tratando de questões aí de guerra de tecnologia, muito bem colocadas aqui por vocês, por que, né, agora falando como conspiracionista, não seria nem um pouco improvável que colocasse os astronautas em qualquer veículo, deixassem eles ali acreditando que estariam indo à Lua, passado algum período de tempo, desembarca eles lá nos estúdios de Hollywood e eles acreditaram que foram à Lua, né? Se o próprio astronauta disse que nunca foi, quem seria Catita para duvidar do astronauta? Pois é. E querido Edu, estudioso, para você, meu amigo, é fato ou é mito? O homem foi na Lua? Rubão, eu vou ter que ter fé nessa resposta, porque eu quero acreditar que é verdade. Como um fã da ciência, como alguém que queria ter estudado astronomia, mas não tive o dom da matemática para fazê-lo, mas ainda assim sou um fã das estrelas e de tudo que está fora da nossa esfera de conhecimento, eu quero acreditar que sim. Como cético, tenho muitas questões. Tá? Primeiro, eu vou voltar numa pergunta que já foi feita aqui, por que não retornaram? Eu quero acreditar agora, enquanto pessoa de fé, que foi porque a Guerra Fria já estava ganha. A corrida espacial já havia sido ganha contra a União Soviética e não havia mais necessidade de se investir nesse projeto. Para se ter uma ideia, naquela altura, 5% do PIB norte-americano era destinado à corrida espacial. Hoje, menos de 1%. Porque não há necessidade. Há necessidade de pesquisas que podem ser feitas em órbita da Terra. Tem também o projeto Artemis, que agora prevê colocar uma base permanente internacional na Lua, ou seja, dividindo estes custos, não mais um único país carregando isso nas costas. E tem muita coisa que eu acreditei e questionei por muito tempo, e hoje eu vejo que de fato era mito, como o mito da bandeira que balançava se não há atmosfera na Lua. Pesquisando, eu descobri, sim, não há atmosfera, ou seja, há um vácuo. Quando a bandeira foi tirada de seu recipiente e movimentada, aquele movimento não parou por conta do vácuo, o que faz total sentido. Ou quem estava filmando a chegada do módulo lunar? Ninguém. A câmera estava acoplada a um dos pés deste módulo lunar e assim pegou o mesmo em descida. Ou quem filmou a saída da Lua? Ninguém. Havia uma câmera que transmitia as imagens para a Terra e lá foi deixada, assim como muita coisa foi deixada. Inclusive, eu vi que toneladas de lixo espacial foram deixados ao longo da missão, com desacoplamento, com equipamentos deixados na Lua. Por exemplo, o módulo lunar, a base dele toda ficou na Lua. E assim como outros supostos fatos que, na verdade, nada mais são do que mitos, porque não houve uma cratera quando o módulo pousou, há explicações para isso, tanto que outros módulos, de fato, deixaram uma cratera no pouso. E naquele ponto específico onde pousou o primeiro módulo lunar, a superfície era muito árdua, então não deixou uma cratera, que foi vista nas outras missões Apollo, porque a superfície era mais maleável. Então existem muitas coisas que não se sustentam quando nós analisamos. Por exemplo, falam também das sombras.
A sombra estava em tal lugar e não estava em outro lugar, o que se explica porque havia apenas um foco de luz, que era o Sol. Não havia outros pontos de luz. E quanto à discrepância mínima que pudesse haver, aí sim era o ponto de luz da roupa do astronauta, mas que não era o suficiente para causar uma sombra daquela magnitude. Então muita coisa pode ser explicada. Outras ainda deixam dúvidas. Mas para colocar a minha resposta aqui mais curta, Rubão, eu quero acreditar que foi verdade. Olha aí. Aí você que está vendo essa programação, essa investigação, comenta aqui se você acredita, o homem foi para a Lua ou não foi. Se não foi, tem chance de ir? Se já foi, tem chance de retornar? Comenta aqui, eu quero saber de você o que você pensa. Nós queremos saber a tua opinião, se é fato ou é mentira. Lembrando que hoje, 53 anos desse evento histórico que marcou a humanidade.